Não vamos enganar. É o lucro. E para que meter a moral no meio? Não achar que é o lucro é do país a empresa pia ou lucrativa. Quem define o lucro do que é o negócio da empresa, o que vai fazer com o lucro, é o acionista majoritário. Mas o objetivo dela é o lucro. Até quando a gente diz que o lucro é social. Também, mas é lucro. Aí eu fiz a empresa cidadã. O que é empresa cidadã? Empresa cidadã que cumpre as leis do país? Bom, quem não cumpre lei do país quer ser preso. A empresa cidadã é que não desloca uma planta em determinada área para outra, porque a outra está dando um benefício fiscal ou uma outra vantagem. O que é empresa? Para outra empresa? Para outro país? Empresa cidadã é isso? Então, de novo, temos aí um slogan publicitário, temos aí na sustentabilidade, tão falada nas organizações, importante esse tipo de programa, mas nós, profissionais de administração, devemos estar atentos a que lado ideologicamente nós estamos a serviço. Se esse tiro de canhão está a serviço da construção e da transformação social, ou se está a serviço apenas de mediação de interesses bem objetivos daqueles que detêm o domínio e o comando das organizações. Voluntariado solidário, empresarial. Vocês repararam como é os programas das igrejas, dos clubes de serviços, das associações tipo ACM que estão morrendo? Porque quem substitui agora essas atividades são as empresas. Aliás, dizendo que é espontâneo, mas isso é um dos critérios hoje de seleção no mundo do trabalho. Dizem que nunca vai dar promoção. A pessoa trabalha se quiser. Experimenta. Quem é que vai ser promovido mesmo, hein? Ah, sim, no fim de semana, claro. Vai trabalhar na hora do expediente, imagine. Isso é para trabalho depois do expediente, no feriado, no fim de semana, na hora em que você vai trabalhar muito e não vai pagar. E com isso você deixa a sua igreja, você deixa a sua comunidade, você deixa as atividades que você vai fazer, fazendo um trabalho importante, claro, mas a serviço da empresa. Quem ganha isso? Você? Isso é construção de imagem de quem? É bom que a empresa faça isso? É, mas a gente tem que estar consciente, senão a gente está que nem, né, achando neném nessa história. O desenvolvimento sustentável, portanto, está construindo todo esse processo. É preciso que a gente proceda à desconstrução do pensamento único das organizações. Esse é um ponto fundamental, a nosso ver, a hegemonia do pensamento único. Vamos tratar sobre isso aqui um pouco mais em detalhe. Onde todo mundo pensa igual, é perigoso, porque isso vira a ditadura do consenso. E a ditadura do consenso caminha para o totalitarismo. E o totalitarismo é a forma mais brutal de repressão e de controle das liberdades individuais em qualquer sistema. Esquerda ou direita, não importa. Isso tudo é como se fosse um grande... lados opostos, aparentemente, um fica de um lado, outro. Eles ficam tão distantes que vão se aproximando. E, de repente, vira como se fosse as pontas da ferradura. A prática da extrema-direita e a prática da extrema-esquerda são rigorosamente as mesmas. Gulag, na Rússia, e... Como chamava? Guantánamo hoje, tá certo? Abu Ghraib, hoje. A gente pode lembrar Hitler com os campos de concentração. E aí a teoria das organizações como teoria da legitimação da sociedade de mercado. Próximo. O mercado determina a teoria das organizações. As teorias de organizações existem para ratificar, confirmar, aprimorar, dar mais eficiência ao mercado. O ensino e a prática centrados no mercado. A teoria das organizações, que nós estudamos nas empresas, nas faculdades, nos workshops, nos seminários, não se aplicam a todas as formas de atuação. E quando acabar a sociedade de mercado, o que vão fazer com essas teorias? Nem todas as formas de atividade humana se aplicam, pelo menos antes da sociedade da Revolução Industrial, não existiam. As pessoas se relacionavam, não era o econômico o único critério determinante de toda a vida.
religião, religarem, as pessoas se relacionando com outros para falar com Deus. Eles se organizavam em torno de sua comunidade. Não era um critério econômico. E as nossas teorias estão todas centradas, todo estudo da administração centrada no que existe hoje nas sociedades de mercado, nas organizações de mercado. O mercado não é inarredável, ele não existia antes da Revolução Industrial, existe hoje, está na sua força, né? Mas e se não existir amanhã? Assim, eu falei que as pessoas se reuniam em torno da igreja antes, né? Agora se reúnem em torno do shopping center, no fim de semana, né? Onde toda a família está reunida para... Não é isso? O encontro dos amigos da família se dá no shopping center. Próximo. As novas respostas... Não, já passamos. Próximo. Esse negócio não cai não. Ó, aí não passou. Vou comprar esse negócio. Tá, volta aí. A teoria das organizações, portanto, ela é instrumental, é funcional para o mercado. A mente organizacional coletiva, o espírito da organização. Meus amigos, vamos falar uma coisa clara aqui. Não existe organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a concepção de objetivos. Então, pessoas, resultados, goals, metas, produção e hierarquia são os três elementos essenciais das organizações. Se eu tirar aqui do colégio marista, né, que estamos aqui, né, tirar do colégio marista todos os funcionários, todas as pessoas, vai ter um prédio, não vai ter uma organização. A organização, meus amigos, é uma ficção jurídica. Ela só existe quando tem pessoas. É verdade, tem até consultores aí que querem tirar as pessoas todas. Mas eles quebram, como quebrar a cara um sujeito chamado Hammer do Downtime, né, da tal de engenharia. Não há essa possibilidade. Não existe culto, não existe a tal de espírito da organização, a mente da organização. O que é isso, meu irmão? Isso está pior do que aquele filme 2001, Odisseia no Espaço. Né? O computador fazia tudo. Mente organizacional. Quem tem a mente da organização é quem tem o poder dela. Porque quem manda na organização é quem tem o poder. Pessoas se relacionando com pessoas. E fica assim, organizações espirituais. A gente precisa combater gravemente esses livrinhos de autoajuda que estão transformando o nosso curso de administração e o estudo da administração em subliteratura. Esse negócio de autoajuda me dá uma raiva danada, porque está acabando com a nossa produção e pode acabar com ela. A administração não é autoajuda, teoria de administração não é autoajuda. Como as organizações felizes, os 7 hábitos do monge executivo, não sei o que, não tem isso? O monge executivo. Isso é uma piada. Como vencer na vida e influenciar pessoas? Isso não é ciência, não é técnica, não é nada, é picaretagem. Serve para uma pessoa ou outra num livro de autoajuda, mas ela está com um problema e vai ter que fazer uma autoajuda, talvez ajude. Também um psicólogo também, um amigo também, um namorado ou uma namorada também ajudaria. Agora, isto não é ciência. E os livros de administração cada vez mais estão próximos da autoajuda, e cada vez mais se vende isso, e cada vez mais se pensa menos sobre teoria e teoria das organizações. Organizações espirituais. Outro dia foram me propor o seguinte: a sustentabilidade e a espiritualidade das organizações. Meu Deus, não existe isso. A própria cultura são as pessoas se relacionando com pessoas. Né? Clima organizacional. Busca motivação para toda organização. Organização motivada. O que é isso? As pessoas são diferentes como os dedos das mãos. Cada pessoa é um ser único e singular. O desafio é as pessoas podem se automotivar e se autodirigir no trabalho, se adequadamente motivadas. Isso sim. Agora, achar que todo mundo vai ter a motivação da empresa, e aí vamos continuar, porque isso é que é o ponto que a gente está querendo chegar aqui com vocês, com a sustentabilidade. Política de recurso humano, as teorias das organizações, instrumentos de legitimação da sociedade do mercado. Próximo. Hoje está muito em moda se comparar a crise de 29 com a crise de 2008, que nós estamos vivendo ainda, as suas repercussões mais terríveis. E todo mundo compara. Vamos fazer uma pequena diferença aqui entre elas. A crise do sistema de produção foi
teve uma crise fortíssima em 1929. Qual foi a consequência disso? Regimes totalitários em todo o mundo. Em todo o mundo. De direita e de esquerda. Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, Mussolini, que é um pouco antes, mas é da crise também na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Getúlio no Brasil. Os regimes totalitários e modernizantes. Tão modernizantes que a nossa profissão foi criada em 1938 no Estado Novo, produto da Revolução de 30, que é a consequência da crise de 29. Todos foram muito modernizantes, mas extremamente totalitários. Quer dizer, a crise de 29 do sistema de produção gerou sistemas totalitários em todo o mundo. Nós estamos vivendo, não é uma crise do sistema de produção, é uma crise do sistema de consumo e de crédito, essa crise de 2008. E este é o equívoco. Estamos pensando em resolver uma crise num outro momento do sistema da sociedade de mercado, pelos mecanismos e pelas formas que foram adotados em 29. É a incompreensão dos movimentos sociais para a nova lógica da sociedade de mercado. Próxima. 2008 não é uma crise cíclica do capitalismo, do sistema de produção. É uma crise do capitalismo de consumo e financeiro e da sociedade pós-industrial. Os lucros passaram a ser derivados, sobretudo, da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente. Ninguém arruma empréstimo se já não estiver devendo. A função da oferta é gerar demanda. Dizer assim, não, a função da oferta é atender a demanda. Isso era. Agora não é não. Você tem que inventar coisas para gerar demanda. E aí a gente fica aumentando. Quem é que não quer já pensar no último iPad, né? iPad 4, iPad 5, não é assim? Você gera produtos para gerar demanda. Não é a produção de produtos que vão atender uma demanda que estava colocada. Isso muda completamente a lógica. E nós precisamos, como profissionais de administração, estar ligados nessa questão. A oferta de produtos, portanto, e de empréstimo deve ampliar a necessidade de consumo. Daí o esforço não é sustentar a produção que as sociedades fazem, elas estão buscando ampliar as condições de consumo. Próximo. Não saiu, não foi. Não, voltou. Aí, economia de consumo e de crédito. Não adia a realização de seus sonhos. Não tem problema. Vai ao gerente do banco, que agora é um banco que sorri, um gerente simpático, normalmente gerente personalizado, para atender a você, para repactuar a sua dívida, para fazer a recomposição da sua dívida. E você vai arrumar mais uma graninha para gastar no fim de semana no shopping center. E vai ficar mais... Agora, se você não dever nada, também não vai ter empréstimo. Ou você acha que é à toa que tem carro financiado há 80 meses? Quando você perde o carro roubado, você está devendo e fica sem carro. Arruma outra grana para pagar o empréstimo, fica devendo. Quanto mais você deve, mais crédito você tem. Desfrute agora e pague quando puder. Mas pague alguma coisinha. Não precisa pagar tudo também, senão você vai ficar devedor bom ou não é bom. Devedor, imagina, aceitamos todos os tipos de cartões de crédito. Consumidores colonizados. Respeito ao cliente, Os consumidores são colonizados pelo consumo e pelas dívidas crescentes. Não é no Brasil só não, no mundo inteiro. Nas sociedades mais avançadas. Essa é a sociedade de mercado de hoje. E essa é uma sociedade que a teoria das organizações tratam muito pouco. Mas precisam tratar muito. Imagina, livro de autoajuda não pode falar sobre isso, né? Vamos embora. Assim, quais são os exemplos dessas consequências práticas, dessa nova forma da sociedade de mercado se apresentar como sociedade de consumo e de crédito crescente? Fim dos planos públicos de previdências e aposentadorias e pensões, em todo o mundo, e aqui também vai ser. Aquilo que foi o máximo que a sociedade de mercado precisava com o sistema de produção, que era garantir condições de qualidade de vida pós-trabalho,